Queridos irmãos, irmãs, aqui presentes no Santuário da Divina Misericórdia, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas transmissões que são feitas desta cerimônia, desta solene cerimônia, queridos padres aqui presentes da nossa diocese e de outros lugares, seminaristas, religiosos, religiosas que se fazem presente aqui conosco. Muito especialmente quero saudar a comunidade que é a responsável por cuidar deste santuário, comunidade que nasceu em nossa diocese, comunidade Morada do Senhor, que tem aqui a sua sede e que edificou este santuário. Como vocês sabem, aqueles que são daqui sabem, mas os que vêm de fora não sabem, este santuário foi construído do nada, absolutamente nada, que havia mato, grama. E depois do ano da misericórdia, procurando responder ao pedido do Papa Francisco, que pediu que cada diocese deixasse um sinal da misericórdia de Deus, por causa do ano da misericórdia, a nossa diocese, junto com a comunidade Morada do Senhor, nós nos decidimos na edificação deste santuário. Na verdade, o povo de Deus da diocese auxiliou, colaborou com a comunidade Morada do Senhor, e hoje nós temos aqui este lugar como um marco da misericórdia, do perdão, do amor de Deus para com os seus filhos. Quero também, muito especialmente, saudar a comunidade vocacional Serra, que nos acompanha nos nossos seminários e também em relação aos nossos padres, sempre com muito carinho, com muita generosidade, rezando, se fazendo presente em nossos seminários. Somos muito agradecidos também por isso. Irmãos caríssimos, no momento em que este nosso irmão, Diácono João, que é familiar de vocês, amigo de vocês, hoje será admitido, será ordenado sacerdote, é preciso que nós, antes desta ordenação, procuremos de verdade refletir, entender, compreender a importância do ministério sacerdotal. Ouvimos as leituras da Palavra de Deus que nos foram dirigidas de uma forma tão amorosa, tão carinhosa para conosco. A primeira leitura, por exemplo, Deus assim renova a sua promessa de cuidar do seu povo. Diretamente a profecia se referia ao povo hebreu, ao povo de Deus, ao povo escolhido. Mas, na profundidade do desejo, da vontade de Deus, a vontade, o querer divino se dirigia para a igreja, para nós que somos hoje o novo povo de Deus. Portanto, Deus, ainda que cuidando de um povo determinado, ainda que cuidando de um povo específico, que Ele tinha chamado para ser testemunha do seu amor, testemunha da sua ação de salvação no mundo, mas Deus olha mais para frente, tem a capacidade, naturalmente, como um Deus onisciente, onipresente, onipotente, tem a capacidade de olhar para o futuro que ainda não tinha chegado, e já promete também para este futuro que Ele continuaria a cuidar do seu povo, o povo que foi reunido não mais por Moisés, mas o povo que foi reunido por Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois da segunda leitura, este texto profundo que nos fala do ministério de Cristo,
do serviço que Jesus veio prestar à humanidade, como sacerdote único, como sacerdote verdadeiro, Jesus Cristo que dá a sua vida e que se gasta para o bem daqueles que o Pai chamou para viverem na comunhão da igreja. Jesus Cristo é o modelo. Não é só uma questão de ser exemplo, mas modelo para todos aqueles batizados em primeiro lugar, todos nós que somos batizados, que pela vocação batismal recebemos este sacerdócio universal dos fiéis, de tal maneira que aquilo que nós fazemos na nossa vida são também atos sacerdotais. O marido, a esposa na sua casa, os filhos na escola, aquela pessoa que trabalha no campo, semeando a terra, aquele que trabalha numa função burocrática no escritório ou numa oficina, enfim, onde nós estivermos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que é a nossa ação, é ação sacerdotal, é ação de santificação. O caminho para a santidade cristã não é o caminho de fugir do mundo. Ao contrário, é imergir-se na realidade mais normal, mais natural da nossa vida e procurar ali ser a presença de Deus junto às realidades mais simples e também mais complexas da nossa vida, da vida de uma pessoa no meio do mundo. Mas dentre aqueles que receberam a vocação para o batismo, a vocação da santidade batismal, Cristo chama alguns na igreja para serem a extensão da sua presença, a extensão do seu amor, a extensão da sua ação salvadora. E aí está o sacerdote, aí está o padre. Durante os anos depois do Concílio Vaticano II, durante muito tempo se discutia qual é a identidade do padre. Naquela época havia uma confusão enorme na igreja e no mundo. Até se discutia a necessidade do padre, porque se todo o fiel batizado tem o sacerdócio de Cristo, então por que precisaria do padre? E a igreja, com sabedoria, e já no próprio concílio, deu a resposta. Há um documento belíssimo da igreja sobre o sacerdote, chama-se Presbyterorum Ordinis, Ordem dos Presbíteros, que é um documento que elucida, que responde a esta questão: qual é a identidade do sacerdote? E nós podemos dizer com toda segurança: o padre, o sacerdote, é Cristo. É Cristo no meio do mundo. É Cristo que salva. É Cristo que fala a palavra de Deus, a palavra da salvação, que ensina. É Cristo que anuncia com palavras proféticas o mal existente no mundo e existente também no coração de cada ser humano, na alma de cada ser humano. Porque o mal que existe no mundo é fruto do mal que existe no íntimo do ser humano. Não se pode reformar o mundo, melhorar o mundo, mudando simplesmente estruturas. Porque as pessoas é que produzem as estruturas erradas. É preciso que cada um se encontre com o Cristo Salvador e receba de Cristo a graça da salvação, e assim possa de verdade ser um sinal de transformação no meio do mundo. Pois bem, o sacerdote é aquele que assume a identidade de Cristo para anunciar profeticamente a palavra da verdade, da qual o mundo hoje é tão carente, tão necessitado. Hoje tudo é relativo, tudo é relativizado. Hoje
nós vivemos o predomínio do eu gosto, e se eu gosto, já está justificado aquilo que eu gosto, ainda que isso seja o mal, ainda que isso seja contra Deus, seja contra o irmão, ou seja contra nós mesmos. Por isso, a missão do padre, e é a consequência que nós tiramos da segunda leitura, é ser Cristo para o mundo, é estar no meio do mundo para estender a ação salvadora de Cristo a cada pessoa. Queridos irmãos, como nós, como se diz, chovendo no molhado, nós já sabemos disso, porque a nossa experiência em relação aos sacerdotes é esta. Damos conta de que erramos na nossa vida, que nos afastamos de Deus, ofendemos alguém. Quem é que nós vamos procurar para receber o perdão de Cristo? É o sacerdote. E quando nós nos aproximamos para a confissão e vamos receber o perdão do sacerdote, em nome da igreja, em nome de Cristo, o padre não vai dizer que Cristo te perdoe dos teus pecados. O padre não diz isso. O padre diz: eu te absolvo dos teus pecados. Ou seja, o sacerdote empresta a sua identidade, o seu eu, para exercer o ministério do perdão. E na consagração da missa, quando tantas vezes com a mão trêmula de emoção, os padres sabem bem o que eu quero dizer com isso. Quantas vezes, cientes da nossa fragilidade, da nossa indignidade, nós pegamos aquele pão e dizemos: isto é o meu corpo. Nós não dizemos: este é o corpo de Cristo. Nós dizemos: isto é o meu corpo. Eu sou Cristo naquele momento. O sacerdote, cada sacerdote naquele momento é Cristo. E é esta experiência, queridos irmãos, que todos nós temos em relação ao sacerdote. Por isso, que dia maravilhoso o dia de hoje, porque nós todos vamos testemunhar, vamos participar, não só visualmente, não só sensivelmente, mas pela graça de Deus, vamos participar do nascimento de um sacerdote. O dia da ordenação é o dia em que aquele homem que durante anos dedicou a sua vida a aprender, a estudar, no sentido não de saber coisas, mas de poder, como hoje a formação para o sacerdócio se destina a ser discípulo de Cristo e depois também a se configurar a Cristo. E o dia de hoje, querido João, hoje você plenamente se configurará a Cristo. E nós aqui todos vamos ver nascer um padre, nascer um sacerdote. Olhamos para o passado, agradecemos a Deus tantas graças que Ele concedeu ao João, a esse nosso irmão. Agradecemos a sua família, seus pais, seus familiares, que de uma maneira ou de outra o ajudaram a descobrir o chamado de Deus. Agradecemos à comunidade Morada do Senhor, que acolheu este nosso irmão no seu seio, o formou, o ajudou no seu caminho vocacional. Agradecemos os nossos formadores, os nossos seminários, os nossos seminaristas, irmãos de caminho do João, que estão aqui e que durante muitos anos o acompanharam neste seu crescimento, neste seu desenvolvimento, digamos assim, espiritual, para poder chegar o dia de hoje. Um padre não vale pelo estudo que ele fez. Um sacerdote não vale pelo conhecimento que ele tem. Porque sendo um homem sábio, de ciência, de conhecimento, ou sendo uma pessoa humilde,
simples de coração, ele é sacerdote da mesma forma que o outro. Não há diferença. O sacerdócio de Cristo, que é dado através da igreja, da ordenação, configura aquele homem a ser Jesus para o mundo. Portanto, queridos irmãos, no dia de hoje, nós temos que agradecer muito a Deus, porque ordenar um novo padre é mais uma prova do amor que Deus tem para conosco. Porque Deus não tem deixado faltar sacerdotes à sua igreja, especialmente a esta igreja diocesana. Esta igreja diocesana brilha como uma luz no meio, talvez, de um deserto seco de vocações. Por tantas e tantas razões, muitas dioceses sofrem a falta de sacerdotes, a necessidade de sacerdotes. Os pastores dessas igrejas não têm como resolver, porque não existe uma máquina, uma fábrica que fabrique sacerdotes. E nós, com a graça de Deus, acolhemos hoje mais uma ordenação, na próxima semana outra, e os candidatos ao ministério sacerdotal na nossa diocese são numerosos. Estava fazendo as contas, vou me referir somente ao tempo que Deus tem me dado nesta diocese. O ano que vem eu completo 15 anos, como bispo desta amada igreja de Frederico Westphalen. Serão, no ano que vem, 30 sacerdotes ordenados para a igreja diocesana. Nossa diocese tem 350 mil habitantes. A nossa média de padres por habitante é de um padre para cada 6.000 pessoas. A idade mediana dos padres da nossa diocese, pese que nós temos padres idosos e que são um patrimônio espiritual, vocacional da nossa diocese, somos imensamente agradecidos a eles, mas a média de idade da nossa diocese é de 44 anos. Somando todas as idades e dividindo pelo número de padres, nós temos essa média de 44 anos. Somos irmãos, irmãs, uma igreja privilegiada. E temos que agradecer a Deus por isso. E hoje, João, agradecemos a Deus por você, pelo teu caminho tão bonito que você fez, pela tua dedicação, porque você se deixou conduzir, confiou na igreja que te viu nascer e que pôde de verdade acompanhar o teu crescimento na fé. E nestes últimos anos, esta igreja tem seguido você mais de perto, neste caminho que hoje você vai iniciar como padre, como sacerdote. Deus te abençoe. Não preciso dizer que você pode contar com o teu bispo e com os teus irmãos no sacerdócio daqui a alguns instantes, porque você já sabe disso, você já experimentou isso na tua vida. Esse ambiente de família, de fraternidade que existe entre os padres, entre os seminaristas, certamente agora você será mais um para fortalecer ainda mais este ambiente. E nós todos, queridos irmãos, saibamos ser agradecidos, saibamos olhar para o Cristo cheio de misericórdia, que é o oráculo desta igreja, para que Jesus possa ser sempre, na sua misericórdia, aquele que cuida, aquele que acompanha a cada um de nós.